Então que o Espírito Santo de Deus que está presente neste lugar possa, Senhor Deus, se mover entre nós e nos despertar para um novo nível de relacionamento contigo. Oh Deus poderoso, e que nós venhamos nos despertar a se comportarmos como verdadeiros adoradores. Levante assim as suas mãos e declare. Senhor, a tua presença é o meu maior valor. Clamando a Deus, ao Espírito Santo, que me revelasse uma palavra, me trouxesse uma palavra para trazer para a igreja do benefício. E fui estudar a palavra, né? E Deus disse, leve falando sobre oração. Eles falam sobre oração. E eu fui, né? Pedi ao Senhor direção sobre a palavra, sobre a oração, aquilo que Ele queria trazer para vocês. Falou muito comigo, me alertou em muitas coisas e eu quero compartilhar com vocês nessa tarde, né? Antes de dizer o versículo, eu quero fazer uma oração. Amém. Vamos orar, Pai. Nós estamos aqui nessa tarde, Senhor, já entregamos a nossa adoração, o nosso louvor. Nosso desejo é que o Senhor tenha recebido o nosso louvor como igreja, também como pessoa, como individual, Pai. Que o Senhor possa, que o louvor possa ter chegado diante do Teu trono, Pai. Que o Senhor possa ter se agradado. E queremos também nesse momento pedir, Deus, que o Senhor continue conosco nesse lugar, revelando aquilo que está no seu coração para nossas vidas nessa tarde. Em nome de Jesus, amém e amém. 1 Tessalonicenses, eu vou ler apenas o versículo 17 do capítulo 5. Capítulo 5, versículo 17. Que diz o versículo: orai sem cessar. Amém? Orai sem cessar. E como eu falei, né, eu estava pedindo a Deus para trazer uma palavra e Deus disse, fale sobre oração. Por quê, né? Nós sabemos que a oração é uma das armas mais poderosas que nós temos, que nós como cristãos deveríamos ter, né? Pelo menos deveríamos ter essa arma sobre nossas vidas, em nossas vidas, porque é uma arma fundamental, é uma arma onde a gente usa e realmente ela acontece, né? Você sabe que você já fez muitas orações e Deus já respondeu as suas orações. E o que ele me falou, né, ontem pela tarde, entrando já pela noite, foi que a gente já orou por algumas situações e a gente já desistiu de continuar orando sobre aquilo que a gente estava pedindo para Ele. Acredito que todos nós aqui, sem exceção, já colocamos diante do Senhor algum pedido, alguma oração, algum clamor que talvez há um ano atrás, alguns dias atrás, alguns meses atrás, que você deve ter esquecido, que você talvez deve ter deixado de lado, ter dito assim, agora eu vou mudar a minha oração, já não vou orar mais dessa forma, já não vou mais estar insistindo tanto diante do Senhor.
E ele nessa tarde, ele disse para eu falar que não é para você desistir daquilo que você colocou diante dele. Não é para você parar de orar diante daquilo que você já colocou diante da presença dele. Por quê? A oração já chegou diante dele. E ele está preparando realmente o momento certo para que essa oração ela seja realizada na minha e na sua vida. Amém? E Deus deixou bem claro para mim, isso foi uma voz bem forte, que ele disse assim: diga ao povo que não pare de orar sobre aquilo que eles estão querendo, sobre aquilo que eles estão me pedindo, porque eu vou fazer, no momento certo e na hora certa, eu vou entregar diante dele, nas mãos deles, a vitória que eles estão esperando. E isso foi bem pesado para mim, porque tem algumas coisas que eu já deixei de orar. Alguns clamores que eu já deixei de clamar diante do Senhor por achar que não ia mais acontecer, que Deus não ia mais ouvir. Ou seja, eu relaxei diante dessa oração, diante desse pedido. E talvez Deus para mim também quis dizer assim, você também, né? Não é só para a igreja do benefício, mas você também. Aquilo que você estava me pedindo, continue orando, continue pedindo. Aí ele me fez lembrar desse versículo: orai sem cessar. Ou seja, não podemos parar de orar. Aí você, pastor, eu vou estar orando 24 horas. Não, né? Nós temos os nossos momentos, nossos afazeres. Nós somos donas de casa, homens que trabalham fora, pessoas que estudam, né? E não é 24 horas, a todo tempo você está ali orando, mas você pode estar conversando com o Senhor, intercedendo ao Senhor naqueles momentos que você sabe que é o momento de você se humilhar diante do Senhor. Tem momentos que a gente diz assim, eu acho que Deus não está me ouvindo. Deus ouve todas as coisas. Deus ouve o seu coração. Deus prescuta o seu coração. Deus sonda a sua mente. Deus sonda a sua alma. E como é que Ele não vai estar ouvindo aquilo que você está pedindo? Aquilo que você está abrindo a sua boca para pedir a Ele, para clamar a Ele. E Ele, talvez Ele esteja incomodado, né? Não sei se essa é a palavra certa que eu posso colocar diante do Senhor. Talvez Ele esteja inquieto por algumas pessoas que já desistiram de orar, porque Ele disse que a oração, ela destrava muitas coisas. Ele sabe que nós precisamos, mas Ele precisa que nós clamamos. Ele precisa que eu e que você abrimos nossa boca e pedimos para Ele. Ele diz assim, pedis, né? E recebeis. Às vezes a gente pede e não recebe porque a gente não sabe orar, né? Como também a palavra diz. Ele diz, batei, batei e abre-se-vos-á. Se a gente continuar batendo, se a gente continuar pedindo, uma hora dessa, a porta ela vai se abrir. Uma hora dessa, a porta ela vai ter que abrir. Então ele diz assim, não pare de orar, não pare de clamar. Tem orações que são feitas neste lugar, né? Não sei se, eu acho que todos sabem, né? A igreja é uma igreja pequena. Então, nós sabemos que todas as quartas-feiras, né, irmã Lourinha? Nas quartas agora, temos o momento de oração aqui, né? Onde mulheres levantam um clamor diante do Senhor, por essa igreja, por sua vida. Muitas vezes você está em casa, não sabe nem que a igreja está orando pela sua vida, mas aqui está havendo um clamor, todas as quartas-feiras, em favor da sua vida, em favor dos filhos do Senhor. E Ele está ouvindo. Aqui tem intercessores, melhor dizendo, intercessoras, né? Porque eu acredito que só está vindo mulheres, né? Seria bom que homens também viessem. Na sede também tem, né? Na segunda-feira, às 4 da tarde, também tem intercessão lá na sede. Na sede também tem um clamor, todas as segunda-feira, pela igreja, pelo povo. E às vezes nós escutamos, né, de outras pessoas que não vai dar certo, que não, nem adianta você estar orando, não adianta nem você estar clamando, não adianta nem você estar pedindo, porque eu acredito que não vai acontecer. E às vezes nós escutamos essas vozes,
não necessariamente de pessoas que estão à nossa volta, mas de nós mesmos. A nossa voz interior, muitas vezes, ela fala. Ela diz, olha, já não adianta mais você estar orando, você estar clamando. Mas Deus, como eu vou falar aqui, vou repetir, Deus falou, diga ao povo que não desista de orar, que não pare de orar. Nós temos um exemplo lá em Marcos, você pode abrir a sua Bíblia, em Marcos 10, de um homem que não desistiu de orar, não desistiu de clamar, de chamar pelo nome do Senhor. Marcos 10. Esse é um exemplo bem vivo daquilo que o Senhor realmente faz quando a gente não desiste, quando a gente persiste, quando a gente não dá ouvidos às pessoas que estão à nossa volta ou a nós mesmos, a voz do nosso coração muitas vezes, né? Marcos 10, já abriu aqui. Eu vou ler a partir do 46, Marcos 10, 46. Que diz assim a palavra do Senhor. Depois foram para Jericó, saindo ele de Jericó com seus discípulos e grande multidão. O cego Batimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, gritava mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Clamai-o, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de lado a capa, levantou-se de um salto e foi até Jesus. Jesus perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus pelo caminho. A gente viu aqui que ele não era um cego de nascença, né? A palavra aqui está dizendo que ele tornou a ver. Então acredito que ele, depois de algum tempo, né? Ninguém sabe a idade, aqui não fala a idade, quando aconteceu isso, que ele perdeu a sua visão. Mas eu acredito que foi uma situação muito triste, né? Porque ele via, ele enxergava e depois não pôde mais enxergar. E ele naquela aflição, né? Todos os dias eu acredito que ele ficava ali pedindo esmola na porta do templo, né? Pedindo que alguém o ajudasse, porque eu acredito que ele não podia trabalhar. A gente sabe, naquele tempo não existia, com certeza, né? Uma ajuda, né, do governo para que ele pudesse se sustentar. Imagine você a situação daquele cego, daquele homem perecendo, pedindo esmola para sobreviver, para poder se alimentar, para poder se vestir. E eu acredito que muitos viravam o rosto para ele, né? Alguns talvez jogavam as moedas aos seus pés, né? Ou seja, aquilo que lhes restavam, eles jogavam para aquele cego. E talvez, às vezes, ele talvez nem achasse, né? Por ele não enxergar. Acredito que tinha uns mais bondosos que chegavam, colocavam a moedinha ali, talvez na bacinha que ele tinha. E assim, né? Continuava a vida daquele cego. E a Bíblia diz que ele tinha uma capa, que essa capa era a sua proteção, né? Que ele tinha como que para se proteger do frio, se proteger, né, do calor, talvez. E ali ele tinha aquela capa de proteção, era a única coisa que ele tinha, que era aquela capa sobre os seus ombros, era tipo uma proteção sobre a vida dele, né? E por muito tempo ele ficou dessa forma.
E quando ele soube que Jesus estava passando, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E alguns diziam: cala a boca, né? Fica quieto, deixa o mestre passar em paz. Com certeza alguns gritavam: cala a boca, não faz isso, você vai atrapalhar o que ele está fazendo. E ele continuava, ele falava mais alto, ele gritava mais alto. Ele não queria saber que aquela multidão estava querendo repreender, ele estava querendo impedir dele chegar até Jesus, ou de Jesus ouvir a sua voz. Já pensou ele ali, só escutando, só ouvindo o que Jesus estava passando, a agonia dele de não conseguir dar tempo de Jesus, né, chegar perto dele. E a única coisa que ele tinha era a sua voz, era o seu clamor. E ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E Jesus, com certeza, naquele momento, ele escutou aquele clamor. E ele disse: manda chamar ele. E eu acredito que aqueles homens foram, né, trazê-lo. E naquele momento ele jogou aquela túnica que estava sobre ele, aquela capa. Ele estava dizendo assim, antes de chegar diante de Jesus, ele estava dizendo que eu não preciso mais dessa humilhação, eu não preciso mais depender disso aqui, então eu estou largando agora. Antes de chegar ao milagre, ele já estava crendo que ele não precisava mais daquela situação. Isso mostra para a gente aqui que antes do milagre a gente tem que acreditar fielmente. Antes da gente ver aquilo acontecendo, antes da gente ver o milagre acontecendo, a gente já tem que estar crendo que vai acontecer na nossa vida, que Jesus vai responder a nossa oração. E essa é uma das provas. A Bíblia diz que ele deu um salto e largou aquela capa, aquela proteção que ele tinha. E muitos olhavam para ele e achavam que era realmente uma pessoa suja, uma pessoa que não se cuidava, que vivia só daquilo ali. E ele disse, automaticamente ele estava dizendo: eu estou me desfazendo disso aqui, eu não quero mais isso para a minha vida. Quando ele chegou, Jesus já sabia que era um cego. Jesus já sabia que ele estava naquela situação. Mas Jesus olhou para ele e disse: o que é que você quer que eu faça? Talvez ele dissesse assim: eu quero uma casa para morar, porque eu não tenho condições de trabalhar. Eu quero uma alimentação, porque eu não consigo trabalhar. Eu quero uma cesta básica, vamos dizer assim. Eu não consigo trabalhar, eu preciso me alimentar. Eu estou dessa forma, eu quero uma roupa limpa. Ele disse: eu quero ver novamente. Ele sabia que quando ele começasse a enxergar novamente, tudo ia melhorar, que tudo ele ia conseguir depois. Mas o principal naquele momento era ele voltar a enxergar. E o que é que tem sido para nós nas nossas orações? O que é que tem sido primordial em nossas orações? Às vezes nós pedimos algo que não é tão gritante, não é aquilo que realmente nós estamos precisando naquele momento. E às vezes nós pedimos por vaidade, nós pedimos para muitas vezes massagear o nosso ego, né? Para mostrar a sociedade, para mostrar algumas pessoas que nós temos. E por isso que muitas vezes Deus não ouve as orações. É por causa disso que muitas vezes, como ele disse, pedis para muitas vezes a gente não recebe porque a gente pede para os nossos próprios deleites, não é para glorificar o nome de Deus. E quando Jesus viu que o pedido daquele cego era para glorificar o nome dele, imediatamente Jesus realizou. Então o nosso milagre, ele só vai ser acontecido, ele só vai ser realizado quando esse milagre for para glorificar o nome de Deus. Enquanto não for, nós não vamos conseguir. Aí você diz: pastora, mas Deus pode fazer, né? A gente vê o caso de Ana, né? A profetisa que eu preguei alguns, não sei se foi o mês passado aqui, sobre Ana, que ela pediu a Deus um filho. E Deus queria, né, um profeta. E juntou, como diz, né, o ditado, juntou o útil ao agradável. Ana pediu um filho, e quando ela disse que se Deus a desse para ela, o que era que ela ia fazer? Ela ia consagrar a ele para que ele servisse ao Senhor. E Deus já estava
com esse desejo no coração de levantar um profeta, de levantar um homem realmente de Deus para conduzir o povo. Então juntou o desejo de Ana com o propósito de Deus. Então muitas vezes os nossos desejos podem estar fora do propósito de Deus. Muitas vezes aquilo que nós estamos pedindo, que nós estamos sonhando, que nós estamos clamando, não está dentro do plano de Deus para nossas vidas. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos a cada dia confiar no Senhor. Se Ele não nos deu, é porque aquilo que nós estamos pedindo pode nos tirar da presença do Senhor, pode nos afastar dos caminhos de Deus. E não é isso que Ele quer para mim e nem para você. Jamais Deus vai dar algo para um filho dele que seja para prejudicar. Jamais Deus vai realizar um sonho na minha vida ou na sua vida que seja para nos afastar daquilo que Ele sonhou para nós. Então que eu e que você possamos nessa tarde descansar no Senhor, agradecer por muitas vezes os nossos pedidos, não ter sido respondidos. Obrigado, Senhor, a gente agradece. Obrigado, Senhor, porque eu não consegui, porque eu não sei se isso ia me fazer bem, se isso realmente ia me deixar na tua presença. E nós precisamos dia após dia, estar colocando diante de Deus. E primeiramente, pedindo que seja feita a vontade dEle. Às vezes tem coisas em nossas vidas, por exemplo, uma enfermidade, Eu tenho passado por situações muito difíceis. Você me vê aqui em pé, mas ontem estava doente, Essa semana toda, então fui à médica essa semana e ela deixou bem claro, a sua enfermidade ela está resistindo ao tratamento. Ou seja, ela está evoluindo, E ela disse, você precisa estar usando máscara. Você não pode estar sem máscara, você precisa usar máscara. Onde você for, tiver aglomeração, se você for ao mercado, se você for a um banco, você coloca uma máscara. Eu sabia que vinha para aqui, mas eu não coloquei a máscara. Eu posso estar em desobediência ou estar brincando, mas assim, eu disse, lá é tão ventilado, não vai precisar de máscara não. Estou aqui pela fé, Ela disse, sua imunidade está baixa, você toma um remédio para baixar a imunidade, e sua enfermidade, ela baixa a imunidade. Então, você precisa andar de máscara, porque qualquer vírusinho você pode pegar. Passou 6 vacinas para eu tomar, pastor César? 6 vacinas para eu tomar, para que eu não pegue nenhuma dessas enfermidades. E eu disse, meu Deus, só o Senhor mesmo para me sustentar, Deus, como é que eu vou cantar lá, Deus, de máscara? Eu não vou levar, não. Aí o pastor disse, compra uma caixa de máscara amanhã, viu? Quando ele vinha no carro. Então, quando você vê de máscara, foi porque a médica disse que era para estar usando máscara, tá certo? Não é porque eu estou com medo de vocês. Ela disse, use máscara. Então, tem coisas que não acontecem na sua vida agora, de imediato. Esse é o meu clamor todos os dias. Senhor, cura a minha vida. Deus, tira essa enfermidade de cima de mim, porque não é fácil. E tem coisas que é para glorificar o nome do Senhor, A gente todos lembra da história de Jó, Isso que Jó era um grande homem de Deus, mas mesmo assim foi acometido, por uma enfermidade tão grande que muitos se afastaram dele, muitos, acho que quando chegava perto dele até o nariz tapava, porque era uma lepra sobre o seu corpo, e essa lepra tinha feridas, ela fedia com certeza, fedia, a osso, a carniça, sei lá. Então era um homem que vivia reservado da sociedade, e ele era um homem de Deus, E Deus estava apenas provando diante de Satanás a fé de Jó. Então tem coisas que vêm sobre nossas vidas que é apenas para provar a nossa fé. Não precisa a gente se desesperar, não precisa a gente, muitas vezes murmurar, reclamar. Apenas se posicione como uma pessoa que confia no Senhor, que crê que Deus vai fazer o melhor para a sua vida.
E eu estou crendo, como eu já falei aqui, se Deus não me curar e se Ele quiser me levar, lá vai ser melhor. Amém? Seja feita a vontade do Senhor. Eu quero ler um versículo também lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios 12. Segunda Coríntios 12, eu vou ler a partir do versículo 7, que diz assim a palavra do Senhor: e para que não me excedesse pela excelência das revelações, foi dado a mim um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me golpear, para que não me excedesse. E sobre isto 3 vezes roguei ao Senhor, para que o levasse de mim. E ele me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Antes, alegremente me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que habite em mim o poder de Cristo. Pelo que eu sinto alegria nas fraquezas, em ofensas, em necessidades, em infortúnios e em angústias por Cristo, pois quando estou fraco, então sou forte. Essa deve ser as nossas orações, né? Quando a gente se sente fraco, quando a gente se sente muitas vezes em situações difíceis, é porque Deus, Ele quer ser glorificado através daquelas situações. Aqui, Paulo estava dizendo que estava com um problema, eu não sei que problema era esse, não sei se era uma doença, não sei se era na mente, eu não sei se era na alma, que ele estava com esse problema, né? Que ele disse: eu estou com um espinho na carne. Um espinho, não era um espinho do sítio não, que, né? Que a gente tira, que a gente vai no médico, pode tirar depois. Era algo que tinha acontecido sobre ele, que doía, né? O seu corpo, doía a sua mente, doía, eu acredito que a sua alma. E Deus disse: olha, Paulo, a minha graça já te basta. Você vai ficar com isso aí, porque quando você continuar com isso aí, você vai se sentir uma pessoa mais humilde, você vai se sentir uma pessoa mais dependente de mim, você vai se sentir uma pessoa que realmente confia mais em mim. Então, fica quietinho aí, fica com esse problema sobre a tua vida e glorifica o meu nome. Porque enquanto você estiver fraco, né? Aí eu vou te fortalecer na minha presença. E às vezes Deus faz isso conosco. Deus muitas vezes deixa situações em nossas vidas para que a gente possa realmente estar dependente dEle. Que a gente possa cada dia mais dizer assim: Senhor, a tua graça realmente me basta. A tua salvação me basta. Será se a gente tem coragem de dizer isso ao Senhor? Será se a gente, diante de algumas situações, a gente tem coragem de dizer assim: a salvação do Senhor, o favor de Deus já me basta? Não, né? Muitas vezes a gente clama, a gente reclama, a gente questiona: por que está acontecendo isso? Por que Deus está permitindo isso na minha vida? Eu não aceito isso, né? Eu não quero isso para a minha vida. Não sei por que Deus está deixando, não sei por que Deus permite. Onde é que está Deus nessa situação? O que é que Deus, né, está fazendo que não está vendo essa situação? Quantas pessoas falam dessa forma? E Deus só apertando o nó. Enquanto você estiver dessa forma, você vai continuar com esse espinho na carne. Então, que a gente possa cada dia mais deixar Deus conduzir cada momento em nossas vidas. Continue orando, como Ele falou, né? Diga ao povo que continue orando, que continue clamando, porque eu estou ouvindo, eu estou preparando, eu estou quase realizando. Então não pare de orar, não pare de clamar. Uma hora dessa você vai glorificar o nome do Senhor e você vai declarar o seu milagre. Você vai testemunhar, quem sabe, né? Daqui para o final do ano, daqui para o final do mês, quem sabe.
você não vai subir nesse altar para dar um grande testemunho. Eu tenho um grande testemunho para dar. Eu só posso dar em fevereiro. Né, pastor César? É um grande testemunho, né? É um grande testemunho que eu vou dar. Porque o Senhor, Ele está trabalhando, Ele está conduzindo, Ele está fazendo da forma que Ele quer. Então eu já estou preparando tudo, como vou falar, como vou apresentar, e Deus, Ele vai ser glorificado em nome de Jesus. Então, se o seu desejo, se o seu sonho é para glorificar o nome do Senhor, tenha certeza, Ele vai realizar. Ele vai fazer com que você consiga. Então, coloque diante do Senhor as suas orações e não esqueça de dizer: Deus, que seja feito segundo aquilo que o Senhor quer para a minha vida, aquilo que vai engrandecer o seu nome. Se não for engrandecer o teu nome, não permita chegar na minha vida, porque eu não quero crescer, eu quero diminuir e que o Senhor cresça. É para Ele crescer e a gente desaparecer. Não é assim? O irmão João é mais difícil, que ele é grandão, mas ele é humilde, ele desaparece. O que vale é o coração, né, irmão João? Então Deus vai fazer, Deus vai realizar conforme a vontade dEle. E Ele disse que já liberou algumas bênçãos sobre nós. Ele já liberou. Falta a gente fazer como esse cego, né? Se desfazer de algumas coisas e crer que o que Ele tem é melhor para nós. Porque às vezes a gente fica segurando: eu estou com medo de soltar isso aqui e não dar certo ali. Eu estou com medo de desfazer disso e Deus não fazer aquilo. Confia no Senhor. Apenas confia, como esse cego confiou totalmente. Ele estava dizendo o quê? Quando ele jogou a capa, ele estava dizendo: eu estou deixando o meu passado para trás. Eu estou deixando a minha humilhação para trás. Deus não faz filhos para ser humilhado. Deus faz filhos para ser exaltado. Então Deus nos fez para ser exaltado através dele. Não é para a gente se exaltar só, porque aquele que se exalta, Deus abate. Então deixa Deus exaltar, deixa Deus fazer como Ele quer na tua vida, que tu vai se sair bem mais melhor do que você imagina. As bênçãos já estão liberadas. As bênçãos, Deus já é sua. Agora é no tempo certo, espera só mais um pouquinho. Às vezes está bem pertinho, né? Aí a gente faz uma besteira, a gente diz uma besteira, aí Deus diz: não vai receber agora não. Vai esperar mais um pouquinho, vai ficar de castigo só mais um pouquinho. Vai ficar de espera só mais um pouquinho. Então, vamos calar a nossa boca, vamos apenas orar, descansar no Senhor. Porque o melhor ainda está por vir. Tem situações que eu acredito que você já passou, que você orou e você superou. Então, se você está passando por algum momento, alguma coisa difícil, saiba que você também vai superar. Porque é o mesmo Deus que fez você passar por aquela prova. Ele vai te fazer passar por essa. Ele vai te ajudar. Aí você diz: mas pastor, eu estou bem, graças a Deus. Não estou passando por nenhuma aflição nesse momento. Não estou passando nenhuma tribulação nesse momento. Glória a Deus. Mas continua orando. Continua pedindo para que Deus cuide de você, cuide da sua fé, para que ela não venha esmorecer em nenhum momento. Porque o inimigo, ele quer isso, né? Quando ele vem com tribulação, é para que a gente venha, a nossa fé venha diminuir, para que a gente não venha acreditar e a gente perca a bênção. O cego foi quase impedido, né? A pessoa, o cego gritando, e você: cala a boca. E ele: filho de Davi, tenha compaixão de mim. E Jesus falando, querendo falar, e o povo: eu quero escutar, cego, deixa Jesus falar. E ele gritando, e Jesus falando, né, que Jesus ia caminhando, com certeza, e falando algumas palavras, dizendo, mas o cego estava tão convicto que ia alcançar aquela bênção, aquele milagre, que ele não quis saber de nada. Então não deixe as vozes
que tem no seu coração calar a voz de Deus, calar a voz do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você não só é um vencedor, você é mais. Você nasceu para ser mais do que um vencedor. Então não é só você que vence, é a sua casa, a sua família, aqueles que estão à sua volta. O que foi que aconteceu com Noé? Deus mandou Noé construir uma arca. Noé construiu uma arca, onde ele ia ser protegido, e depois Deus disse o quê? Entra tu e a tua família. Então tem bênção que não é só para você, é para você e para sua casa. É para você e para seus filhos. É para você e seus parentes. É assim que Deus faz. Foi assim que Deus fez com a vida de Noé. Constrói uma arca, Noé. E quando estava tudo prontinho, Deus disse: entra tu, tua esposa, tuas filhas e teu genro. Todos foram abençoados através da vida de Noé. Então, através da sua vida, a sua família ela também vai ser abençoada. Deus só não quer que você pare. Deus, quando manda uma palavra assim, é porque Ele já sabe. Eu já tinha desistido de orar por uma situação ali. Deus disse: não pare não. Continue orando. Então você precisa continuar. Então vamos crer, vamos pedir ao Senhor: Deus, eu tenho muitos alvos de oração, tenho muitos pedidos, Senhor. Vou novamente clamar, vou colocar diante do Senhor, se for a sua vontade. Agora saiba qual é essa oração, viu? Porque tem oração que Deus não vai ouvir mais não. Tem pedido que Deus não vai mais não. Porque Ele já viu que não é para glorificar Ele. Mas diga: Deus, me revela qual é esse pedido que eu tenho pedido. E realmente vai glorificar o teu nome. Eu vou continuar orando. E se esse pedido que eu estiver orando não for, eu sei que o Senhor vai tirar o desejo do meu coração. Talvez tenha vindo aí na sua lembrança uma oração que você fez que você já tinha desistido. Talvez Deus tenha trazido nessa tarde à sua memória aquilo que você disse que já tinha desistido de orar. E se Ele trouxe à memória, talvez seja esse pedido que você já tinha abrido mão, mas Ele está dizendo: continue clamando, que eu vou realizar, que eu vou fazer. Amém? Fica de pé no teu lugar. Eu não sei se é possível, eu ia pedir a música, aquela que preciso calar todas as vozes. Não sei se tu tem ela salva aí, não, né? Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é a segurança no começo, meio e fim. Tua voz é Eu queria convidar você aqui ao altar. Vem aqui diante do Senhor colocar o seu pedido diante dele. Oh, Senhor. Venha mais para frente. Coloque agora o seu pedido diante do Senhor. Você está diante do altar que representa
o Santo dos Santos. Coloca diante dele. Talvez você já tenha desistido, mas ele não desistiu. Talvez você ache que não é merecedora, não é merecedor. Nós não merecemos nada. Tudo é pela graça do Senhor. Tudo é pela misericórdia dele. Tudo é pela bondade dele. Não é porque nós merecemos. É pelo cuidado e pelo amor que ele tem por nossas vidas. Tem coisas aqui que ele já tirou da tua vida. Tem pedidos aqui que ele diz: não, se eu der para ela, se eu der para ele, ele vai embora. Eles vão se afastar da minha presença. E não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero para ele, para ela. Diga: Deus, se for para engrandecer o teu nome, está aqui. Está diante do teu altar. Apenas uma palavra só, Deus vai fazer acontecer. Apenas uma palavra só, Deus vai mandar o inimigo soltar a tua bênção. Oh, Jesus. Casamentos, oh, aleluia. Casamentos, Senhor. Filhos, ó Deus, filhos para glorificar o teu nome. Oh, aleluia. Colocamos diante de ti, Deus, os nossos sonhos, nossos desejos. Não permita, Deus, nada, nem ninguém chegar à nossa vida, chegar à nossa casa, se não for para glorificar o teu nome. Não permita nenhum sonho ser realizado, se não for para glorificar o teu nome. Não permita chegar na minha vida nada que venha me afastar da tua presença. Derrama agora, Jesus, uma unção de fé. Nós queremos primeiro agradecer pela salvação que já é, Deus. Uma coisa que nós não merecíamos, mas o Senhor nos deu. Esse é o maior milagre na nossa vida. Muitos nesse momento não te conhecem. Muitos nesse momento, Pai, o Senhor nem ouvir a oração, ouve, mas nós, o Senhor já abriu os céus, o Senhor já rasgou o véu para que a gente pudesse entrar. Nós temos acesso diretamente a Ti, Senhor. Nós somos gratos todos os dias. O que passar daqui nós sabemos que é lucro, é bônus que o Senhor vai nos dar. Mas obrigado pela salvação. Nos ajuda, Deus. É isso que nós queremos, meu Pai. A salvação em primeiro lugar nas nossas vidas. Se alguma coisa vier, se for para nos afastar da eternidade, não permita chegar em nossas vidas. Não permita chegar em nossa casa. Coloco diante de Ti, Deus, agora todos esses sonhos, todos esses desejos, que o Senhor possa realizar, Pai, conforme o Teu coração, conforme a Tua vontade. Capacita, unge, Deus, traz fé, para que a fé não venha esmorecer, para que eles venham acreditar que a Tua vontade, ela é melhor do que a nossa. Em nome de Jesus, levante sua mão, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e eterno Pai, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo, e que os nossos desejos sejam realizados conforme a vontade de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém.